Salve, salve galerinha do YouTube! Chegando aqui com mais uma transmissão aqui no canal Footplay 10 na área, com times aqui escaláveis para essa rodada na natureza aqui de bons e baratos e times aqui alternativas também para essa rodada, baseados aí em cobradores de pênaltis também, tá? E faremos aqui um time aí um pouco mais interessante do que os demais para essa rodada. Portanto, se está chegando agora aí, venha fazer parte da família Footplay 10. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se e ative o sininho, novas notificações, novos conteúdos, sempre à disposição no nosso canal. E se você já é inscrito, deixe o seu like, fortaleça o canal, fortaleça o nosso conteúdo, o nosso trabalho, e vamos juntos para mais uma transmissão do nosso canal. Vamos então, o nosso time aqui de bons e baratos, que na rodada 36 fez aí 66,65 pontos, quase que uma trinca de 6, uma quádrupla de 6, 66,65 pontos, time de bons e baratos, que para o desempenho da rodada, com as dúvidas aí de jogadores do Palmeiras que enfrentou aí na rodada 36 a equipe do Fortaleza, né? Com essas opções, claro que teríamos aí uma minutagem mais completa, mais específica, mas fomos muito bem, graças a Deus, obrigado, com essa pontuação aí expressiva para essa rodada. Tá? E vamos então ao nosso time aqui de bons e baratos, começando a escalação aqui do nosso time de bons e baratos para essa rodada, primeiro ensejo desse nosso time, tá? Vamos aqui na escalação, vamos vender aqui o nosso time. Esse foi o nosso time de bons e baratos na rodada 36, fez 66,65 pontos, custando 97,63. Vamos vender o nosso time. E vamos começar aqui, time de bons e baratos, começar com algumas opções aí que não devem ficar de fora para essa rodada. E aqui já cito Marinho, Luciano, excelentes opções para essa rodada que não devem de forma alguma ficar de fora de qualquer time, seja bom e barato, seja valorização. São jogadores essenciais e completos para essa rodada, ficando aí apenas uma indefinição em quem vai ser o terceiro atacante aí a diferenciar-se dos demais, com inúmeras opções, tá? Desses terceiro atacante que iremos dar aqui nesse nosso vídeo aqui de bons baratos, como também no nosso outro time aí, esboço para essa rodada, tá? Time com especificamente cobradores de pênaltis, tá? E também algumas opções que iremos dar aqui no nosso canal. Deixando um abraço aqui para os amigos Adriano Oliveira, também um amigo Júnior RB, também um colega aí de trabalho, Isaac Cabral, ele que é o proprietário do salão Terraço do Corte, fazendo seu estilo, mudando seu visual. Também outros amigos aí, o nosso amigo Gilberto, grande Betinho, salve aí especial para os nossos amigos aí do canal, o amigo Thales Barbosa, também o amigo Fábio Rodrigues, entre outros. Vamos então aqui o nosso time aqui, começar pelo goleiro. Vamos colocar aqui uma variação de preço, começando, portanto, o menor custo com Marcelo Rangel, um goleiro que vai ser exigido imensamente aí nessa rodada contra o poderoso. O ataque não tão poderoso jogando fora de casa, mas um ataque aí que exige dar muitas boas DDs aí nas últimas rodadas a clubes jogando fora de casa. Estamos falando aí do RB Bragantino, adversário direto do Goiás. Portanto, o goleiro Marcelo Rangel, goleiro do Goiás, atualmente aí substituindo Tadeu, vem a ser sim um nome interessante para essa rodada. Um goleiro aí que pode sim, baseados nessas médias aí que a equipe do RB Bragantino cede em DDs para goleiros mandantes, pode ser uma boa, interessante sim para essa rodada. E a depender dessa média, já começa aí com 2 DDs no bolso, mesmo tomando gols nessa rodada. Vem a ser uma opção interessante, tá? Para essa rodada, precisando baratinho, mas ao meu ver aí existem outras opções bem mais interessantes também, e custando não tão
próximo aí de 2 cartoletas, não abaixo de 1,26 cartoletas, que é o preço aí do Marcelo Rangel, mas interessantes opções sim para essa rodada. Cito aqui o goleiro Marcos. Cito aqui o goleiro Hugo Souza, uma opção interessante, sim, baratinho. Um dos goleiros que vai ser exigido sim nessa rodada, tá? Contra o Internacional, que vem aí com a zaga reserva para essa rodada, mas conta com opções interessantes para essa rodada, incluindo aí o Thiago Galhardo, recentemente aí reintegrado à equipe, que deixou um gol aí contra a sua ex-equipe, a equipe do Vasco da Gama, jogando em São Januário na última rodada, e com um adendo especial nessa rodada que Rodinei, jogador que ainda tem vínculos contratuais com a equipe do Flamengo, e o caso da escalação de Rodinei nessa rodada seria, portanto, uma infração à cláusula. O Inter teria que pagar R$1 milhão ao Flamengo, e o Inter, com a doação de um torcedor, tá? Um torcedor de Cuiabá, morador de Cuiabá, Mato Grosso, torcedor colorado, doou R$1 milhão nessa sexta-feira para que Rodinei então possa jogar aí pelo Internacional nessa partida contra o Flamengo. Portanto, o Rodinei apto, uma das peças-chave sim nesse duelo aí contra o Flamengo, e o Hugo Souza, um goleiro interessante para essa rodada, boas perspectivas, custando aí 2,23 cartoletas. Nosso goleiro é de bons e baratos para essa rodada, iremos aqui de Richard do Ceará, o primeiro nome aí, goleiro bom e barato para essa rodada, uma tendência aí de uma defesa difícil para cada um gol sofrido, que tem 4 SGs, o Ceará costuma jogar muito bem fora de casa, vem com algumas peças modificadas nesse novo cenário, dessa nova rodada 37, entre essas aí alguns jogadores aí estão de férias, cito aqui o Samuel Xavier, que já não está mais integrável ao elenco do Ceará no campeonato, mas um Ceará que ainda é forte, muito competitivo, contando com o retorno aí de Viseu, tá? Felipe Viseu, outras opções interessantíssimas também nessa rodada aí, contra o Coritiba já rebaixado, Coritiba que tem um ataque limitado, tá? E o Ceará que tem uma boa condição de segurar o SG nessa rodada. Portanto, o nosso goleiro é de bons baratos inicial para essa rodada. Iremos aqui com o Richard do Ceará. Como dissemos, outras opções aí valendo a aposta em Marcelo Rangel, valendo a aposta em Hugo Souza. Santos, do Atlético Paranaense, também uma excelente pedida aí na continuidade do Atlético Paranaense ser um dos times aí que mais conseguiu SG aí fora de casa, tá? Santos em 29 jogos tem 10 SGs aí conquistados pela equipe do Atlético Paranaense, contra o Grêmio aí em pensamentos na Copa do Brasil. Portanto, o Santos um excelente pedido também no time de bons e baratos para essa rodada. Outras opções aí, um Luan Poli também, muito boa opção aí de times de bons e baratos, e apenas esses aí para essa rodada. Outros já são mais realidade, o caso de Jean, o caso de Douglas Friedrich, de Thiago Volpe. Tá? Então esses daí eu considero como goleiros caros para essa rodada, mas que tem sim forte potencial nessa rodada. Agora vamos às opções de zagueiros bons e baratos para essa rodada. Primeira opção indico aqui de zagueiro bom e barato, Klaus do Ceará, muito boa opção aí, custando apenas 3,38 cartoletas. Como dissemos aí, enfrentando Coritiba, tá? Que embora venha de uma vitória aí contra o Palmeiras, placar de 1-0 num jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Coritiba que não, a princípio, não tem um ataque interessante, haja visto o gol aí do Coritiba no jogo contra o Palmeiras, não foi marcado por um atacante, sim por um lateral, e o Ceará tem fortes tendências que nessa rodada segura o SG, e a zaga do Ceará, sim, a defesa do Ceará é uma das defesas interessantes para você que busca aí tiro curto no campeonato. Então, Klaus, primeira opção de indicação para essa rodada. Outras opções aí também interessantes, zagueiros, tá? Bons e baratos. Luan, do Palmeiras. Pedro Henrique, do CAP, Clube Atlético Paranaense.
Gil, do Corinthians. Thiago, do Ceará, como dissemos. A dupla do Ceará, a zaga, a defesa do Ceará nessa rodada é super interessante. Fechando aqui com Nino. Uma opção um pouco mais ousada, mais interessante. Tá? Pouquíssimas faltas, quantidade muito excessiva de desarmes. E gols, né? Também interessantes aí, com um dos zagueiros mais ofensivos da equipe do Fluminense no campeonato. Sabe dar um bote, um desarme em tempo real, sem cometer faltas excessivas. Uma boa opção do zagueiro para essa rodada. E Gemerson, do Corinthians, tá? A nossa última opção nesse celeiro aqui que estamos a dar, tá? A ofertar, você amigo aí cartoleiro, você amiga cartoleira. Outras opções, Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, também uma boa opção em bons baratos. Fechando, portanto, aqui com Arboleda, do São Paulo, e Sabino, do Coritiba. Portanto, os nossos zagueiros nesse nosso time aqui de bons e baratos, iremos aqui com as opções de Gil, do Corinthians, e Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Vamos agora às opções de laterais nesse nosso time de bons baratos. Se você está curtindo aí, deixa o seu like e compartilha. Se não é inscrito ou não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho, novas notificações, novos conteúdos sempre à disposição. Para laterais, temos aqui as opções interessantes aí, bem interessantes sim para essa rodada. Matheus Bahia, principal nome aí na lateral do Bahia nos últimos jogos, ofuscando um pouco aí a interação de laterais aí com grande nome aí na equipe baiana no campeonato. Ele que tem uma média em 10 jogos de 3,68 pontos. Um lateral aí que ganha presença pela quantidade enorme de defesas, de desarmes no campeonato e pouquíssimas faltas cometidas, hein? Então uma boa opção sim para essa rodada. Zagueiro, o lateral Eduardo também do Ceará. Boa pedida para times aí bons baratos. Natanael, do Atlético Goianiense, tá? Excelente opção também. Baixíssimo número de faltas, uma quantidade de desarmes superior a uma falta, quase beirando aí dois desarmes aí no campeonato. Número de faltas inferior a uma falta em todos os jogos em que participou, tá? Então, excelente opção aí também, Natanael, do Atlético Goianiense. Outras opções, Bruno Melo, do Fortaleza. Destaque aí para a quantidade de gols, aí, a regularidade nos 2 últimos jogos, beirando aí 2 pontos. Tá? Então, um pouco mais arriscado. Rodinei aí, valendo-se a lei do ex, enfrentando a sua ex-equipe aí do Flamengo, com bons números aí, principalmente aqui na rodada 34 e 29, um jogador aí 8,80, mais interessante a opção para essa rodada, custando baratinho 4,97 cartoletas. Juan Fran, do São Paulo, outra excepcional opção aí, custando 5 cartoletas apenas. Baixíssimo número de faltas, quantidade de desarmes interessantes no campeonato. Outras opções aqui, valendo também a condição de ser um dos grandes cobradores de pênaltis no campeonato. Fábio Santos, 16 jogos, 15 faltas, 32 desarmes. É a nossa primeira opção em times bons e baratos. Nossa segunda opção aqui de times bons e baratos, podemos também fazer a opção aqui por Patrick, do Sport, enfrentando a sua ex-equipe do Atlético Mineiro. Tá? Patrick que vem a fazer o papel no Sport aí, semelhante ao papel que a Arana faz no Atlético Mineiro, com um adendo aí interessante, que é a baixa produtividade em desarmes, tá, em relação à Arana no campeonato. E uma quantidade excessiva de faltas. Patrick, uma boa aposta sim para essa rodada, podendo aí ter a seu privilégio aí a lei do ex a seu favor. Outras opções aí de laterais para essa rodada, também bons baratos, Jonathan, do Clube Atlético Paranaense. Bruno Pacheco, do Ceará, excepcional opção também. E agora vamos fazer o adendo. Caso jogue, realmente temos aqui uma opção muito valiosa, muito consistente para essa rodada.
Kevinha do Palmeiras. Tá? Esse daqui vai ser o nosso segundo lateral para essa rodada, desse nosso time de bons baratos, mas teríamos também outras opções aí. O Abner Vinícius, também excepcional opção. O Fagner, enfrentando sua ex-equipe aí do Vasco da Gama. Excelentes opções aí para essa rodada. Nosso meio campo, time bons e baratos. Vamos começar aqui com as opções aí. Vejo o Xavier como uma aposta da aposta da aposta para essa rodada. O William Oliveira, idem, aposta da aposta da aposta. Tá? Mas são duas boas opções aí, custando menos de 2 cartoletas. Interessantes opções. Fazendo uma correção aqui na minha fala. Outras opções aqui de bons e baratos para essa rodada. Luan, time do Botafogo, costuma ceder muitas pontuações a meio-campistas e atacantes. Haja visto o jogo aí contra o Goiás, Botafogo e Goiás, excessivas pontuações cedidas aí às Torres Gêmeas, que inclusive marcaram os gols da vitória contra o Botafogo, Rafael Moura e Fernandão. E Vinícius, que mesmo sem fazer gols, fez uma pontuação excepcional com assistências para os gols aí do Goiás na última rodada, tá? Portanto, o próprio Shailon também, que embora jogando como lateral, sendo meia de fato e evidência, são boas considerações a credenciar também a opção aí de Luan nessa rodada no duelo Botafogo-São Paulo. Outras opções também interessantes, o Wellington Rato aí do Atlético Goianiense, Juninho no Fortaleza, principal nome cobrador de faltas, pênaltis, escanteios pela equipe do Fortaleza, excepcional opção, custando baratinho, 3,93 cartoletas. Outras opções também no meio campo, Matheus Vital, nossa primeira opção aí, valendo-se ali do ex, tá? Nesse time aqui de bons baratos. Outras opções interessantes, temos aqui o Patrick de Paula, do Palmeiras, Charles, do Ceará, Edenilson, do Internacional, cobrador de pênaltis pela equipe gaúcha no campeonato, Rafael Veiga, do Palmeiras, embora esteja jogando mais como um armador e não como um finalizador, pode ser sim uma opção interessante para essa rodada, tá? Uma opção aí de destaque, haja vista, tenho certas considerações a fazer sobre ele, nessa nova função que está desempenhando aí em campo pela equipe do Palmeiras. No olhar é de Abel Ferreira, tá? Mas vale sim a opção. Fechando com Tietê, como dissemos aí, principal nome do São Paulo é marcar gols no campeonato, tá? Casares, Raul e apenas esses, tá? Essas são as opções que eu destaco aqui como bons e baratos para essa rodada. Por enquanto temos Matheus Vital. Iremos aqui com Rafael Veiga. Iremos com Tietê. Vamos ao nosso trio de ataque. E aqui já não vou fazer muito mistério. Iremos aqui com toda certeza aqui com Marinho, Luciano. E agora a terceira opção, que vai fazer você aí se distinguir das suas ligas. Primeira opção, Claudinho. Mesmo sendo um time de bons baratos, cabe aqui a presença de Claudinho. Veja que estamos apenas com 87 cartoletas gastas, menos de 100. Claudinho, excelente opção. Gabriel ou Bruno Henrique são boas opções, sim. Tá? Destaque aí para o número de cartões amarelos excessivos aí para Bruno Henrique. Portanto, o Gabriel já sai um pouco mais na frente aí de Bruno Henrique. Inclusive, os últimos gols aí do Flamengo no campeonato são efetivamente aí por Gabriel. Ora por cobrança de pênaltis, ora por atuações individuais, tá? Assistência de Everton Ribeiro, como fora no jogo Flamengo e Corinthians, segundo gol do Flamengo, tá? Gol do Gabriel. O Rony do Palmeiras, outra opção interessantíssima,
tá? A depender do Palmeiras que joga, uma opção válida real para essa rodada. O Ítalo, do RB Bragantino, custando apenas 7,57 cartoletas. Alternativa opção ao Claudinho, tá? Renato Kaiser, do Atlético Paranaense. O próprio WP9, o Wellington Paulista, como também o David, excelentes opções também, do Fortaleza. Carlos Eduardo, do CAP. Léo Natel, do Corinthians. E o próprio Gustavo Mosquito, são excelentes opções aí para essa rodada também, custando baratinho, tá? Destaque aqui para Léo Natel, quantidade excessiva de faltas para poucos jogos, tá? Que lhe rendeu até aqui 3 cartões amarelos. Mas vem aí no crescente no campeonato, tá? Uma média superior aí a 6 pontos nas últimas 3 rodadas. Felipe Viseu, apenas 9 jogos no campeonato. Pode ser uma surpresa interessantíssima para essa rodada. O David, como aqui dito e explanado. E aí, se você quiser ser um pouco mais ousado, você pode fazer a composição David e Gilberto, caso realmente seja opção para essa rodada. Ele não está ainda provável, mas caso seja provável, dupla interessante aí, um trio interessante, Marinho, David e Gilberto. Acredito muito que o jogo Fortaleza-Bahia seja um jogo para gols a ambos os lados, como foi o jogo Goiás, Bahia e Goiás, 3-3, tá? Outra opção aí de terceiro atacante também nessa nossa composição aqui, Marinho e Luciano, Breno Lopes. Lucas Braga, do Santos. Ferreirinha podendo surpreender, sim. Gustavo Mosquito, do Corinthians. Marcos Leonardo, do Santos. Gonçalo Carneiro, do São Paulo. E Igor Torres, do Fortaleza. Portanto, nosso último atacante aí a fazer composição nesse time aí, aqui de bons e baratos para essa rodada, composição aí a trinca com Marinho e Luciano, iremos aqui com, sem muitos mistérios, Gustavo Mosquito, do Corinthians. E o nosso técnico, iremos, sem fazer muitos mistérios, bons e baratos para essa rodada, com enorme potencial de pontuação, iremos aqui com Wagner Mancini, do Corinthians, primeira opção. Marcos Visoli, do São Paulo, segunda opção. Anderson Moreira, terceira opção, também muito válido para essa rodada. O Jair Ventura, uma opção também bem interessante. Guto Ferreira, do Ceará. São algumas das opções aí de técnicos bons baratos para essa rodada. Porém, iremos aqui com Wagner Mancini, do Corinthians. Portanto, um time aí custando 99,51 cartoletas. Com o capitão desse nosso time aqui, Luciano, em razão do jogo ser mais propício ao São Paulo do que o Santos, enfrentando uma zaga bem postada, bem regular no campeonato, que há 7 jogos não perde no campeonato. Estamos falando da equipe do Fluminense. Portanto, o São Paulo com mais condições aí para fazer um jogo mais efetivo nessa rodada. E Luciano, portanto, nosso capitão desse nosso time aí, bons e baratos, esboço para a rodada, custando 99,51 cartoletas, com Richa, do Ceará, no gol, Fábio Santos e Vina nas laterais, Gil e Pedro Henrique na zaga, meio campo, Matheus Vital, Rafael Veiga e Tietê, atacantes, Marinho, Luciano e Gustavo Mosquito, técnico, Wagner Mancini, do Corinthians, tem meia está custando 99,51 cartoletas, com Luciano de capitão. Se você está gostando do nosso vídeo, nosso conteúdo, nosso brief do canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso vídeo e venha conosco fazer parte da família
Footplay 10. Se você não é inscrito ou não é inscrita, inscreva-se já e tenha acesso ao nosso conteúdo. Se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilhe e vamos para mais um time aqui, time Z, este aqui formado com apenas cobradores de pênaltis para essa rodada. Vamos então aqui na formação 4-3-3. Um time aqui construído com apenas cobradores de pênaltis. E o primeiro desses aqui, na formação 4-4-2, iremos aqui com a opção de começar primeiro no ataque. Marinho e Gabriel do Flamengo, principais nomes aí, cobradores de pênaltis para essa rodada, um dos principais nomes. No meio campo, temos aqui cobradores de pênaltis para essa rodada. Vina do Ceará, tá? Edenilson, também uma opção de pênaltis para essa rodada, junto com Rafael Veiga. Fechando aqui com a opção também de cobrador de pênaltis para essa rodada, vamos fechar aqui com Juninho do Fortaleza. Já a nossa zaga, baseando-se aí na questão de ser cobradores de pênaltis, iremos aqui com Sabino, Gustavo Gomes, Sabino, ao que parece não é opção, não. Então iremos com Sabino na lateral. Por enquanto na nossa zaga, na lateral iremos de Reinaldo e Fábio Santos. Não vamos fazer tanto mistério. Na nossa zaga aí para fechar a questão dos cobradores de pênaltis, na zaga iremos fazer um filtro aqui no esporte. E a questão dos prováveis. Maidana. Nulo. Mas fica aí a referência de um time interessante de cobradores de pênaltis, diferente do que passamos aqui em vídeos anteriores no canal. No gol, cobradores de pênaltis, Jean do Palmeiras, Jean do Atlético Goianiense contra o Palmeiras. E como técnico, iremos aqui fechar o nosso time com Guto Ferreira do Ceará. Capitão aí desse nosso time de apenas cobradores de pênaltis, iremos com o Magno. Portanto, o time aí custando 126,26 cartoletas, né? Com apenas cobradores de pênaltis para essa rodada. Tá? Outras opções aí, não aqui olhando a questão de cobradores de pênaltis na formação 4-4-2, podemos ir aqui vamos aqui na 4-4-3. Podemos ir aqui, claro, com o Claudinho do RB Bragantino. Tá? E aí tendo um 4-3-3, tá? Cobradores de pênaltis, tá? Custando aí 137,72 cartoletas. Um outro exemplo aí de apenas cobradores de pênaltis. E na nossa zaga aqui, caso efetivamente não jogue aí o digníssimo Maidana, podemos aqui pensar em Gustavo Gomes do Palmeiras, um dos principais nomes da equipe do Palmeiras a cobrar pênaltis. Portanto, é um time aí custando 142,42 cartoletas, com apenas cobradores de pênaltis para essa rodada. Um time super ofensivo, tático, interessante para essa rodada.
Outra opção de time também interessante para essa rodada, não aqui no foco aí, cobradores de pênaltis, tá? Vem a ser um triplo combo para essa rodada, tá? E aqui pensando em opções, tá? Podemos ir aqui um triplo combo ou uma composição fechar apenas um time, tá? Para essa rodada, no meio campo, na defesa. Ou irmos exclusivamente da seguinte ideia, tá? Na nossa zaga, irmos aqui de Gustavo Gomes, Sabino, ou Gustavo Gomes e Arboleda, do São Paulo. Nas laterais, Reinaldo, Fábio Santos, tá? No meio campo, Vina, do Ceará, Tietê, do São Paulo. Fechando aqui o nosso meio campo com Johan, já deu o que tinha de ser. Fechando aqui com Casares do Corinthians. Tá? A nossa proposta no meio campo, proposta aqui de defesa, tá? Na defesa. E o nosso goleiro aqui indo com Richa do Ceará. Tá? Nosso ataque, não tem como fugir, Marinho. E aí vamos diversificar um pouco nessa composição aí, tá? Marinho, David, do Fortaleza, e Luciano, do São Paulo. Já o nosso técnico, nesse time aqui, apenas a título de informação, interessantíssimo, ousado, né? Já que não tem aí composição do Flamengo nem no Inter para essa rodada, confiando especificamente em São Paulo, peças do Corinthians, tá? Do Ceará, os principais times aí para conseguir sim boas pontuações nessa rodada. Nosso técnico iríamos aqui de Guto Ferreira do Ceará, capitão aqui no nosso time Luciano, time este aí custando 122,88 cartoletas. Richard no gol, Reinaldo e Fábio Santos nas laterais, Gustavo Gomes e Arboleda na zaga, meio campo Vinda, Tietê e Casares, atacantes Marinho, David e Luciano, técnico Guto Ferreira aí, capitão desse time aí custando 122,88 cartoletas, Luciano do São Paulo. Proposta de time aí, você que busca aí um diferente para essa rodada, já que os mais escalados estão entre Marinho, Gabriel e outros aí. Também o próprio Claudinho, principal nome aí também dos mais escalados para essa rodada. E vamos aqui nos mais escalados para essa rodada de número 37. Campeonato Brasileiro aí já chegando próximo dos finalmente, né? Temos então os mais escalados para essa rodada. Se você é novo no canal, se você é nova, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Novas notificações, conteúdo sempre à disposição aqui no canal para você, inscrito novo e inscrita nova no nosso canal. Vamos então os mais escalados aí para essa rodada no Globoesporte.com, tá? Com certeza, Marinho, o principal nome dos mais escalados para essa rodada. Aqui temos Marinho, Claudinho e Luciano como os mais escalados para essa rodada. Portanto, terceiro atacante é aquele que vai diferenciar na sua liga um meio campo diferente aí, fugindo de Rafael Veiga, Arrascaeta é o que formamos aqui. Laterais aí, fugimos do Vina, fomos aqui de Fábio Santos, mantemos aqui o Reinaldo. A zaga foi mantida com
Gustavo Gomes e Arboleda, portanto uma zaga bem diferente. O nosso goleiro aí também fugindo aí do mais escalado Hugo, com Richard no gol, também outras opções interessantes também, o próprio Santos do Atlético Paranaense. E técnico mais escalado, Anderson Moreira, estamos indo aqui de Guto Ferreira. Portanto, time aí bem diferente aí dos mais escalados. Proposição aí do nosso canal a você inscrito no nosso canal, você que não é inscrito, você não é inscrita. Tá aí um time interessante, pode sim trazer muitos bons benefícios para essa rodada. E é isso. Muito obrigado a todos pela companhia, pela visualização, pela atenção aqui com o nosso canal. Amanhã teremos aí conteúdo novo, fechando, portanto, a escalação final do nosso time para a rodada, tá? Com alguns comentários e algumas informações pertinentes à rodada no nosso conteúdo. Siga-nos no Instagram foot.play10, aqui no nosso canal do YouTube, sempre à disposição aí com novos conteúdos, novos materiais. Se já é inscrito, deixa o like, compartilhe. Se não é inscrito ou não é inscrita, inscreva-se e ative o sininho. No mais, muito obrigado a todos pela companhia, pela atenção, pela confiança. Uma ótima sexta-feira. Nos vemos amanhã sábado com o conteúdo final de fechamento do nosso time para a rodada 37. Forte abraço. Fui!